Olá, meu nome é Daniele Viana e eu sou professora de arte. Hoje a aula 7, para a 7ª série. O nosso tema é Street Art ou arte de rua. Street Art é o termo em inglês. A gente vai focar muito mais no grafite e no lambe-lambe. Primeiro, a gente vai conversar um pouco sobre o que é esse conceito de arte de rua. Então, arte de rua são manifestações que acontecem no ambiente público. O ambiente público que eu estou chamando aqui é diferente de um museu, por exemplo, ou de um cinema, de um teatro. Por quê? Vai dizer que um museu não é uma instituição pública? Sim, ele é. Só que assim, quando alguém vai no museu, no teatro, no cinema, ele vai com a intenção de fazer uma apreciação da arte que lá vai estar. Agora, no ambiente público, que eu estou chamando aqui, que é o da arte de rua, as pessoas às vezes estão com diversos objetivos, só passando, indo trabalhar, indo almoçar, elas não estão assim procurando apreciar a arte, mas elas podem se deparar com algumas manifestações, que são várias. E uma coisa a se lembrar é que a arte de rua, ela acontece geralmente associada ao ambiente urbano. A seguir, eu vou mostrar algumas imagens que eu gostaria que vocês pensassem, assim, se vocês já viram no contexto de vocês. Elas são referentes a algumas das variações de arte de rua. Então, a primeira imagem é referente ao teatro que acontece na rua. A segunda imagem, vocês já devem ter visto, é aquelas estátuas vivas. Todas essas são artes de rua, a seguir mais duas. Essa daqui, ela é uma instalação de arte. Ela acontece na rua e são objetos colocados. Essa é um pouco mais difícil da gente encontrar. Já aquela ali, ela já tem a ver muito mais com grafite, que é um dos temas da aula, e ela é um poema. Agora sim, eu falei sobre essa variedade de manifestações que constituem a arte de rua. Mas, quando a gente fala em street art, que é essas palavras em inglês, a gente geralmente está falando de uma cultura mais específica. Essa cultura é a do hip hop. O hip hop é uma cultura que surgiu ali nos Estados Unidos, em Nova York, mais ou menos ao final da década de 70 e continua assim bem forte na década de 80. E ela influenciou muitos países. Se vocês pensarem, o que vocês já viram de grafite, por exemplo, tem bastante a ver com o estilo do hip hop. É importante salientar também que, quando eles falam em street art, associando essa cultura do hip hop, eu não estou falando só do grafite, nem do lambe-lambe apenas. Eu estou falando também do street dance, estou falando dos DJs, dos MCs, do rap. É toda uma cultura artística que está envolvido com essa street art. Na sequência, eu vou mostrar para vocês uma imagem. E como eu estou falando em cultura do hip hop, eu não quero que vocês olhem apenas o grafite que está ali atrás. Eu quero que vocês reparem em como foi tirada essa foto mesmo, nos personagens que ali estão, como eles estão vestidos, qual que é toda a ambientação, mas também olhando ali o grafite que está ali atrás. Então, vocês podem ver ali atrás que tem um grafite com letras, com cores bastante chamativas, que é uma das características do grafite, associado ao street art, que é americano. Tem esses personagens, que são 4 meninos, 4 garotos. Se vocês repararem, o cabelo de 2 desses meninos é o chamado Black Power, que também é uma expressão do hip hop. Outra coisa que vocês podem perceber é que na imagem ali, tem bastante resíduos, tem bastante pedaços de construção. A gente pode sugerir que é um ambiente mais pobre, que é um ambiente mais excluído. Isso tem bastante a ver também
com a cultura do hip hop, porque ele nasce dessas sociedades mais excluídas, mais marginalizadas. Então, lembrando que é uma cultura, e cultura tem muito a ver com os afazeres das pessoas, os hábitos. Não, o hip hop não é só uma expressão de arte, mas é toda uma cultura de uma comunidade, de uma sociedade, de uma comunidade. Como uma indicação, essa imagem é da série Get Down. É uma série que ela conta a história do desenvolvimento do hip hop. Agora a gente vai falar um pouco do lambe-lambe também. O lambe-lambe, ele é uma expressão também da street art e da arte de rua. Só que assim, a diferença é que enquanto o grafite ele é uma pintura sobre muros, sobre paredes, o lambe-lambe ele é um cartaz colado na parede. Vou mostrar alguns exemplos na sequência. Quero que vocês reparem principalmente no que está escrito, qual é a mensagem que quer transmitir esse lambe-lambe. Acredito que vocês percebam que várias dessas mensagens que estão aqui estão mencionando assim sobre o uso do espaço público, não é? Então, o lambe-lambe, como ele se utiliza do espaço público, ele também reivindica sobre quem que pode falar sobre o uso desse espaço, a quem pertence. Agora, eu vou pontuar algumas das características que o lambe-lambe e o grafite têm em comum. A primeira delas é o suporte. Por quê? Porque o lambe-lambe e o grafite, eles têm a parede, eles têm placas, eles têm muros como suporte, ou seja, a arte é aplicada nesse suporte que está no ambiente público. O que eles têm em comum também é que ao estar no ambiente público, eles acabam se tornando visíveis para uma grande quantidade de pessoas, pessoas que geralmente não tem, até mesmo pessoas que geralmente não vão a museus, galerias, cinemas e teatros, eles acabam tendo acesso a essa arte, que inclusive são de pessoas, são feitas por artistas que de outra forma a gente não ia conhecer, porque eles não têm tanto acesso aos museus, à entrada nos museus. Outra característica é que o lambe-lambe e o grafite, eles trazem vários temas associados ao cotidiano vivido. Quer dizer, eles não estão só próximos do público porque eles estão na rua, mas também porque eles acabam pegando como tema todas as condições vividas pela sociedade, por aquele público urbano. Então vocês vão ver que muitos dos temas têm a ver com as situações vividas no dia a dia. Outra coisa é o valor efêmero. E efêmero, essa palavra bastante utilizada em arte, significa temporário. E por que o grafite e o lambe-lambe são temporários? Por que são efêmeros? Porque pense, se você coloca uma pintura no museu, ela está protegida ali. Tanto é que a gente tem no museu obras lá do século XV, elas estão conservadas. Mas se você coloca na rua, ela pode sofrer a ação do tempo, ela pode acontecer que façam uma reforma no local e aquele trabalho de arte seja destruído, seja retirado. Pode ser também que ocorram que vândalos destruam aquele trabalho. Outras características em comum entre essas duas expressões, ambas passam por um questionamento muito grande, pois tem gente que coloca aquele tipo de arte como vandalismo, como uma ação mal intencionada ao ambiente público, ou também como poluição visual, afinal seria um excesso de informação. Então existe todo um questionamento sobre isso. Essas obras também, elas podem ser autorizadas ou não. O que quer dizer isso? A ação de você colocar um trabalho de arte no ambiente público, ela nem sempre é liberada, ela pode constituir em multa. E isso é uma grande discussão nesse assunto. Vou voltar aqui. O artista que eu vou mostrar agora é o Banksy. Ele é bastante conhecido na área do grafite.
E eu quero que vocês reparem na imagem a seguir, o suporte, claro, a base que a gente está trabalhando, e eu quero que vocês vejam se desse grafite que ele colocou, que é o stencil, que se constitui de um papel colado, quando você pega um papel, corta ele vazado e passa o spray por cima. Quero que vocês reparem se tem alguma interferência, quer dizer, tem uma camada a mais ali no trabalho do Banksy? O trabalho do Banksy é esse rosto dessa mulher que foi colocado ali através do stencil na parede. Uma parede ali, parece uma residência, né, com tijolos. Só que a gente percebe essa mancha, esse borrão ali, e é uma tinta diferente do rosto, da que está no rosto da mulher. Então quer dizer que essa camada aqui, este borrão, foi sobreposto à imagem. Ou seja, alguém atuou sobre o trabalho do Banksy. Essa imagem aqui é de 2014, ou seja, o Banksy fez antes, em 2014 aconteceu essa sobreposição. Agora vamos ver esse mesmo trabalho na atualidade. Como que ele está no ano que a gente está. Tá ali o trabalho do Banksy, tá ali aquele borrão e tá ali mais alguma coisa, né? Bem perceptível a nova intervenção. Mas aí, eu falei para vocês que o grafite trabalha sobre questões vividas no cotidiano, trabalha sobre os problemas sociais. E daí tá ali escrito que o trabalho do Banksy foi vandalizado no ano que a gente está, mas para tratar de questões problemáticas da nossa sociedade. Vandalizado no sentido de que alguém colocou lá sem autorização, porém, para trabalhar questões importantes. Na sequência, eu vou só mostrar da onde que o Banksy tirou essa referência. Aqui vocês podem ver uma tela, uma pintura do século XVII, que é onde o Banksy foi buscar a referência. Mas é só para mostrar para vocês como que a arte está sempre sendo ressignificada para discutir assuntos que a gente tem hoje em dia, na contemporaneidade. Cada vez mais a gente traz novos elementos da arte para poder ressignificá-las e repensar o nosso cotidiano. Agora, vamos começar o nosso quiz. Preparados? Número 1. Sobre a arte de rua, ou street art, é correto A. A obra de arte em museus. B. Arte em ambiente rural. C. Manifestações em espaços públicos. D. Pintura.
E aí, pessoal, conseguiram pensar sobre as questões? Vamos ver a resposta certa? Resposta certa é manifestações em espaços públicos. E aí, conseguiram acertar? Vamos para a próxima questão? 2. Qual é a diferença entre o grafite e o lambe-lambe? A. Não há diferenças. B. A técnica, um é pintado e o outro é colado. C. Um é colorido e o outro não. D. Um é feito em muros públicos e o outro é colocado em museus. E aí, pense um pouquinho, qual que é a resposta certa?
Conseguiram pensar sobre as questões? Vamos ver qual que é a resposta? A alternativa correta é a B. A técnica, um é pintado e o outro é colado. Agora a gente vai para a questão 3 do quiz. Preparados? 3. O que é uma arte efêmera? Uma arte feia? B. Uma arte temporária? C. Uma arte permanente? D. Uma arte com papéis colados. E aí, pensar um pouquinho?
Tudo bem, pessoal? Conseguiram responder as questões? Vamos então ver qual que é a resposta certa da última questão do quiz. A alternativa correta é a B, uma arte temporária. Agora a gente vai começar os nossos testes. Estão preparados? Então vamos lá para a questão 1. Geralmente, os temas do grafite do lambe-lambe são: alternativa A, irrelevantes, pois o que importa é a sua beleza. B, são relacionados aos problemas sociais enfrentados. E aí, qual que é a resposta certa?
E aí, conseguiram responder? Vamos ver qual que é a resposta dessa número 1 dos testes? A alternativa correta é a B, relacionados aos problemas sociais enfrentados. Conseguiram acertar? Vamos para a próxima? 2. A arte de rua, ou street art, se manifesta em grupos sociais muito influentes que expõem em museus famosos. B. Na maior parte das vezes, em grupos de artistas desconhecidos e marginalizados. Qual que é a questão correta?
Conseguiram, pessoal? Conseguiram achar qual que é a questão correta? Vamos ver então se acertaram? A alternativa correta é a B, na maior parte das vezes, em grupos de artistas desconhecidos e marginalizados. Agora a gente vai para a última questão dos testes, que é a 3. O grafite e o lambe-lambe são A. Sempre obras autorizadas. B. Podem ser autorizados ou não. Qual que é a correta?
nos encaminhando para o final dessa aula, né? Então, vamos ver qual que é a resposta correta da 3? A alternativa correta é: podem ser autorizados ou não. E aí, acertaram? Então é assim, eu gostaria de deixar uma dica para vocês, que é buscar pela casa, assim, revistas que você já não usa mais, jornais, e tentar fazer em cima daquele material um desenho, uma colagem, uma pintura, para relembrar um pouco do que foi aprendido aqui na aula, tá? Vou me despedindo de vocês dessa aula de arte sobre street art, no termo inglês, e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e cuidem-se!